Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Diga para o seu irmão, nós estamos aqui hoje para destruir fortalezas. Quantos estão empolgados para destruir fortalezas hoje aqui? Derrubando raciocínios, ou desfazendo sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, eu sou muito empolgado com esse tema. No início do ano passado, faz um ano, eu lancei um livro chamado Metanoia, e eu já estou na construção de uma continuação desse livro. Na semana passada eu falei sobre quebrar fortalezas e romper ciclos, e eu quero dar continuidade hoje a isso, falando sobre o contador de histórias. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas são fortificações. A palavra é oshuroma, que significa literalmente castelo. O que o apóstolo Paulo está nos falando é que existem castelos, como fortificações, edificados nos nossos sistemas de crenças. É o mesmo que lugar seguro. É como se o inimigo da sua alma pudesse ter construído um lugar seguro para colocar dentro desse lugar um engano, uma mentira, para que você pudesse acreditar nisso e se sabotar através disso. É como se o inimigo pudesse construir um local, porque essa é a imagem mental do texto, fortificações cujo material básico são raciocínios. A palavra é usada como sofisma ou raciocínios, ideias. A Bíblia está falando sobre argumentos, pensamentos. É como se este inimigo pudesse ter colocado em nossas mentes um lugar seguro, guardando os seus ovos de serpente. Essas mentiras que nos fazem infelizes e que estão dentro de nós, nos sabotando, nos prendem em uma realidade aquém daquela que nós somos feitos para estar. No texto nós vemos os dois tipos de fortificações que Paulo fala. Ele fala sobre raciocínios ou sofismas, e ele fala de altivez. As duas palavras são, em primeiro lugar, logismos ou logipissomai. É a lógica, que significa conta ou cálculo. É o tipo do pensamento cartesiano ou esquemático. Temos aqui uma lógica quadrada. Gente, esquema, há um método, não consegue obter transcendência além dos limites da razão ou pensar além da superfície. A segunda palavra é altivez, que é a palavra grega upsoma ou upsomai. São estruturas de orgulho. Nada nos cega tanto como o orgulho. Ver uma pessoa cheia de orgulho ou de arrogância é uma pessoa cega, cheia de pontos cegos. É preciso quebrar o poder da concordância com essas esferas, porque upsomai, ou altivez, é uma conexão, é um alinhamento com os pensamentos das potestades, de entidades espirituais que inspiram seres humanos. Nem todo pensamento que surge na sua mente é seu. Por vezes você está recebendo inspirações. A palavra de Deus é inspirada, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Toda a escritura foi inspirada. A palavra inspirada é soprada pelo Espírito Santo. Entenda que da mesma forma que o Espírito Santo sopra inspirações em nossa mente, promove ideias, também o inimigo, ele está soprando pensamentos e ideias dentro de nós.
E por vezes você está lutando contra coisas que você pensa que são originárias de você, blasfêmias, visões malignas, mas elas não são suas, são simplesmente inspirações, senão tentações malignas, demoníacas. Esses pensamentos não são seus. Separe-os, coloque-os em quarentena. São vírus dentro da sua vida, do seu sistema, você precisa eliminá-los. Identifique esses processos de pensamento e mande fogo neles. Que pensamentos estão na sua mente que não são seus? Simplesmente não os pegue, não os tome, não se aproprie, porque por vezes eles vêm como um filme projetado na sua mente. Às vezes você para e vê um filme inteiro passando na sua mente, você fala: de onde veio isso? De onde vêm essas coisas? E pior, que às vezes acontece isso enquanto você dorme. Demônios tentando manipular você. Forças do mal lutando contra a sua vida. Em Jeremias 23, que foi o texto da semana passada, no verso 29, a Bíblia diz: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? A palavra é a marreta que quebra grandes pedras. A minha palavra é fogo para incinerar, para destruir. Se você for ver o contexto, está falando de uma série de ideias. O texto diz: quem sonha, sonhe, conte com um sonho. Quem tem a palavra do Senhor, diga a palavra do Senhor. As pessoas estavam oprimidas por sonhos, por sentenças, por pensamentos e por ideias. E Deus está dando o antídoto. Ele está dizendo: a minha palavra vai quebrar essas pedras que estão prendendo você dentro de castelos e fortificações em você mesmo. Nossa neurose, por vezes, nos faz construir castelos que nos prendem e nós moramos dentro deles. Estamos presos em grades invisíveis. Grades invisíveis do medo, da ansiedade, da opressão. Nós mesmos estamos construindo esses castelos ou fortificações onde nos prendemos. Há muita gente presa nessas grades invisíveis do medo, nos castelos cujas pedras são mentiras. O Deus desse século, segundo Paulo, no capítulo 4, no verso 3 de 2 Coríntios, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A palavra cegou é a palavra grega tufos, que significa uma névoa. Assim como uma neblina que embota, bitola, impede a expressão do raciocínio, da razão, ou escurece a mente. Impede a expressão do raciocínio, da sabedoria, da inteligência. Então suas sinapses estão ali presas. Você está impedido de fazer conexões neurais. Sua química está sendo obstruída. Por vezes você está travado. Você não consegue transcender e ter a iluminação, a lucidez, a clareza para ter as ideias que vão modificar sua vida para sempre. É como se existisse uma barragem impedindo com que essa inteligência fluísse. Por isso Paulo nos diz que nós devemos orar para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados. Por isso a chamada de Jesus e dos apóstolos sempre foi o arrependimento. Ele diz: metanoia, transcenda além da razão. Meta-nous, meta de meta-humano, de meta-história, de meta-política, de meta-física. Meta acima ou sobre. Noia, o conceito de mente, ou da razão, uma razão expandida, uma mente transcendente, a capacidade de lançar-se além, de dizer aos montes: ergam-se e se lancem ao mar. De sair da caixinha. Gente presa numa caixinha, pensando em formatos, em formas, em fórmulas. Gente
enquadrada, e que tenta enquadrar outras pessoas dentro desse sistema, desses esquemas. A cegueira vem dessa rigidez mental. Pessoas saudáveis sempre interpretam contextos, eles analisam contextos, eles têm, por vezes, o overview, a visão completa, a visão panorâmica, eles estão olhando todos os lados, todas as perspectivas, mas há pessoas fixadas, obtusas, a mente fica fixada em algo. A idolatria é isso, você não consegue perceber nada além daquilo que você fixou o seu olhar. Isso faz tão mal para você. Assim, por vezes, essas pessoas desenvolvem um viés, uma viseira. Às vezes, por vezes, o que chamamos de visão é viseira. Padrões rígidos de resposta. Adquirem uma lógica, uma perspectiva fechada da realidade. Ou ainda pior, um engano no qual se baseia toda a sua vida. Eu chamo isso de mentalidade rígida, que faz que alguém só responda dentro de um esquema, de um programa, de uma programação, de um automatismo de zumbi. Carol Dweck, que escreveu o seu livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, professora de psicologia da Universidade de Stanford, que discute sobre o que ela chama de mindset fixo e mindset de crescimento. Para ela, no mindset fixo, as pessoas acreditam que as habilidades e a inteligência são imutáveis. Já no mindset, na mentalidade de crescimento, os obstáculos e as limitações sempre revelam uma oportunidade. Oportunidade de superação, oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado. Tudo o que acontece ou foi enviado por Deus ou será usado por Deus. Existe propósito na vida, cada coisa serve a algo. O mindset não seria um traço de personalidade, mas os óculos com que nós enxergamos a vida, eles nos tornam otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Em O Poder do Menos, Scott Sonnenschein discute sobre duas mentalidades, em que ele define como mentalidade elástica e mentalidade perseguidora. Essas seriam duas visões distintas da realidade. Na mentalidade elástica, tudo é uma oportunidade. Já na perseguidora, tem uma fixação funcional. É a mente quadrada, incapaz de usar um recurso além da abordagem tradicional. Ela se baseia em comparações sociais, se motiva por vezes pela inveja, onde a grama do vizinho é um pouquinho mais verde do que a sua sempre. Já a mente elástica quebra os padrões tradicionais de como as coisas são vistas e consegue ver com criatividade. O status, então, não é relevante. Importantes são os processos. O lixo pode se tornar um tesouro, e as restrições e limites podem fazer nascer novas ideias. Então tudo pode ser aproveitado. Diga para o seu irmão, tudo pode ser aproveitado. Eu disse semana passada aqui que até os seus erros, quando você se alinha com Deus, vão se tornar em acertos no futuro. Vão ser aproveitados por Deus para você. Scott Sonnenschein conta-nos de um gerente de 20 anos, de uma boutique chamada CEO em Chicago, que tomou vestidos amontoados no estoque que ninguém queria comprá-los, e que, cortando suas alças e os amarrando, os transformou em cangas de praia. Acredite, o resultado é que aquelas cangas se tornaram uma tendência de moda, e se tornou o produto daquela estação, naquele país, nas suas redes de lojas. Se transformou algo que existia, através da criatividade. Nós somos assim, nós somos criativos demais para ficarmos parados.
Nós somos criativos o tempo todo, de maneira que nós estamos sempre inventando histórias. Nossa vida é inventar histórias. Nós olhamos para alguém, alguém nos olhou diferente, nós já estamos inventando uma história sobre aquele encontro. E quantas vezes a pessoa está pensando isso de mim? Eu nunca pensei isso de você. Então você cria histórias o tempo todo, sobre você, sobre os outros, sobre a vida. Somos criativos e remoemos essas histórias por vezes, por meses, dos fatos. Que histórias você está contando para você? Por vezes, nós resolvemos contar uma história de que a culpa é dos outros. Achamos alguém responsável pela nossa miséria, pelos nossos fracassos. Isso são valores que precisam ser modificados. Culpar os outros não te faz inocente. Ei, você que está me assistindo na internet, culpar os outros não te faz uma pessoa inocente. Que histórias você inventou para você? Nossos valores estão contidos em nossas histórias. Na maledicência está contida a nossa insegurança. Quando você vê alguém criticando os outros demais, acredite, há pessoas que falam mal dos outros para se sentir melhores sobre si mesmas. Pessoas com mentalidade rígida têm esse comportamento automatizado. Elas são controladas por controle remoto. São programadas para responder, reagindo. Por exemplo, violência. Alguém que se sentindo ameaçado ou com medo, parte para a agressão. Por quê? Porque ele é um robô. Ele foi programado. Ele não consegue resolver as situações com diplomacia, com diálogo. Ou então parte para a ofensa. Sob pressão, alguns sempre saem escorregando para a mentira. Pressionou, mente. Por vezes nós desenvolvemos mecanismos de defesa para interpretar ou lidar com nossos conflitos não resolvidos. E a Bíblia diz que o mal mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Está lá em Isaías. Então, nós pegamos nossos traumas e permitimos que eles nos pedrem, nos petrifiquem, nos enrijeçam, nos endureçam. E assim o ego se solidifica, se estratifica e nos adoece. Tem gente com a alma dura, com a dura cerviz. Assim nós nos embrutecemos, ficamos insensíveis e anestesiamos os nossos nervos existenciais. Mas eu trouxe uma marreta aqui hoje para quebrar essas pedras dentro do seu raciocínio. Eu trouxe uma marreta hoje aqui para quebrar esses argumentos que se exaltam contra o conhecimento de Deus. O Salmo 84 vai nos falar de alguém que consegue moldar as circunstâncias e não ser moldado pelas circunstâncias. Quando você tem uma mentalidade elástica, você não é moldado por aquilo que acontece com você, mas você é capaz de moldar as realidades à sua volta. Salmo 84, no verso número 5, diz assim: bem-aventurados os homens cuja força está em ti, o homem cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos estão aplanados, passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, de mananciais, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. O vale de Baca é um caminho de Israel para a Síria, para Damasco. Eu já estive ali. É chamado do Vale das Lágrimas. A Bíblia diz que o homem cujo coração está em ti, ó Deus, é capaz de chegar no Vale das Lágrimas, o Vale de Baca, e dar um significado diferente, as lágrimas transformando em um manancial de águas. Ele não é transformado pela realidade, senão transforma a realidade à sua volta. Passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte.
Onde estão os homens cuja força está em Deus essa noite? Cujo caminho é aplanado e transforma a natureza do que é dado. Você dá veneno para o sujeito pega o veneno e transforma em antídoto. Você ataca o sujeito e simplesmente ele vira a página e faz daquilo uma lição para a vida e para a história. Isso é Jesus, onde ele chegou. Qualquer coisa pode ser aproveitada. Eu estou aqui para você fazer essa higiene ecológica, emocional na sua vida. Pegue qualquer coisa que lhe aconteceu e transforme isso. Suas lágrimas, o seu vale de dor vai se tornar um manancial de águas. Me ajuda aí! Então, as lágrimas ganham outro significado, a dor recebe propósito, a perseguição se transforma em galardão. Bem-aventurados sois quando vos mentirem e vos injuriarem, disserem todo o mal contra vocês, quando mentirem contra você, quando blasfemarem contra você, quando disserem mentiras acerca da sua vida. Porque assim fizeram com os profetas, assim fizeram com os homens de Deus no passado. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa. Então esse homem cuja força está em Deus, quebra o esquema, quebra o sistema. Os caminhos aplanados é o mesmo que o caminho elevado, é a sintonia com os pensamentos mais altos, sublimes, com as ideias celestiais. Ó Deus, eu quero a minha mente conectada com a tua, eu quero ter os teus pensamentos. Como diz Isaías, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Eu quero parafrasear isso com o que Paulo diz: vocês têm a mente de Cristo. Diga comigo: os pensamentos de Deus são os meus pensamentos, como os céus são ligados com a terra, assim eu estou pensando como Deus pensa. Venham as ideias de Deus, venham os sonhos de Deus, venham as plantas do céu para a terra. Sonhos, visões e profecias eu derramarei o meu espírito para quê? Para dar ideias, pensamentos para vocês. Entenda, ideias são poderosas. No princípio era a ideia. E a ideia estava com Deus. E a ideia era Deus. Acredite, muita gente traduz logos por ideia. Ideias podem nos libertar ou podem nos escravizar. Eu não preciso ser esperto, guru, mágico, profeta, para saber que tem muita gente presa pelas suas próprias ideias aqui. Ideias que são como pedras, fortificações, castelos. Entenda, você mesmo edificou esses castelos dentro de você, construindo tijolo por tijolo, com argumentos, ideias, imaginações e histórias que você contou para você. Histórias que você continua contando para você, histórias que você decidiu acreditar sobre você, sobre sua identidade. Tem gente que não tem identidade, então olha nos outros para que os outros lhes digam quem eles são. Ei, me diga quem eu sou. Então quando alguém faz uma crítica para ele, ele entra em crise, porque ele não sabe quem é. Porque quando ele sabe quem é, alguém pode dizer algo que você não é, que você não vai entrar em crise, porque você já sabe quem você é. Então quando eu vejo alguém falar, alguém diz isso de mim, eu falo, ué, mas você é isso? Então você pode ser prisioneiro das histórias que você inventou para você. Você pode estar preso pelas mentiras que acreditou sobre si. Se tornou escravo das histórias que contou para si mesmo. Saul era um sujeito oprimido. Davi ia cantar para que ele fosse livre dos seus demônios. E Saul contou uma história para ele. Ele contou a seguinte história: esse Davi é um traidor. Entenda, Davi era o homem que Saul podia acreditar.
Davi era o homem mais leal que existia dentro do palácio. Mas Saul o nomeou como um inimigo. Há muitos de nós que estão nomeando como inimigos as pessoas mais leais que poderiam estar do nosso lado. Há muitos maridos que estão contando histórias das suas esposas, sobre suas esposas, que não são verdades. Há muitas esposas com historinhas que estão sendo contadas sobre seus maridos, ou sobre seus filhos, e os filhos sobre os pais. Porque o trabalho do diabo é dividir. Ele é um acusador. A palavra dele é diabolos. Diabolo é alguém que coloca um contra o outro. Se você encontra alguém que coloca um contra o outro, você está encontrando um agente do diabo. E se você encontrar ele essa semana, fala: o bispo falou sobre você essa semana. Então, o homem mais fiel no seu reino, Saul disse que pensou consigo que era um traidor e investiu sua força, sua energia para destruir Davi. Por 12 anos ele perseguiu Davi como um cão. Ele gastava a energia que ele tinha para matar Davi. Ele não conseguia sustentar suas experiências, suas reconciliações emocionais. Davi teve ele nas mãos 2 vezes para matá-lo. Ele disse: eu não posso tocar no ungido de Deus. Mas mesmo assim, no momento em que Davi pegou a espada no acampamento de Saul, ele ficou lá em cima do monte, porque ele não confiava em Saul, porque ele sabia que Saul não mantinha as experiências emocionais que ele tinha. Então, em qualquer momento, ele podia se virar contra Davi de novo. Gente com esses picos de lealdade, deslealdade, fidelidade, traição. Saul era um maluco. E ele construiu uma história dentro dele que não correspondia aos fatos. Judas comeu na mesa de Jesus e depois foi vendê-lo por 30 moedas. Eu fico me perguntando que pensamentos passavam na mente daquele sujeito. Quais foram as ideias, as histórias que ele contou para si mesmo? Lúcifer contou uma história para si, e a Bíblia descreve. Olha o que diz Lúcifer para si mesmo: subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Os pensamentos íntimos de Lúcifer estão contidos na Bíblia. Ele contou uma história para si mesmo que o derrubou. Nabucodonosor contou uma história para ele. Ele disse em Daniel capítulo 4, verso 30: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa, para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Veja que não há nada de errado em poder ou majestade, mas no pronome pessoal com que ele enfatiza. Logo depois ele vai falar que lhe foi restaurado o governo e o reino, e que a glória é do Deus eterno, cujo governo não tem fim. Entenda que o problema de Nabucodonosor é que ele atribuiu todo o seu sucesso, todo o trabalho das suas mãos, as suas conquistas pessoais, e ele tirou da equação tão complicada a pessoa de onde procede toda boa dádiva, todo dom perfeito, o Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Se você conquistou alguma coisa, acredite, foi o sol que te esquenta, Ele quem fez. A chuva que rega a terra, foi Ele quem fez. E a semente para plantar na terra, e a terra também é dele. A força que você tem para trabalhar, foi Ele quem deu. Tudo procede dele, tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Que histórias você está contando para você? Eu estou velho, estou solteiro, eu acho que eu não vou conseguir. Que histórias você está contando para você?
eu não vou conseguir entrar nessa terra, porque os gigantes lá são mais fortes do que eu, meus inimigos são mais poderosos do que eu me vejo como um gafanhoto, e aos olhos dos meus inimigos eu sou como um gafanhoto. Está vendo? Por vezes você não é aquilo que você pensa que é, nem aquilo que os outros estão pensando que você é, você acaba se tornando aquilo que você está pensando que os outros estão pensando que você é. Diga isso para o seu irmão. Então o apóstolo João nos conta a história de um homem no tanque de Betesda. Ele estava há 38 anos esperando uma cura. Na verdade, João nos conta de um homem que por 38 anos foi escravo de uma história que ele acreditou sobre si mesmo. Ele contou uma história para si, e por 38 anos continuou acreditando naquela história. Então Jesus chega para ele e fala: você quer ser curado? Então ele tem uma desculpa para não ser curado. Quantos tem uma desculpa aqui para não ser abençoado? Quantos tem uma história aqui para não ser bem sucedido? Quantos tem aqui alguma história que você conta para você que impede você de alcançar seu destino? Aquele homem contou uma história. Ele disse para Jesus: olha, quando as águas se mexem e o anjo aparece, não tem ninguém para me levar até elas. Então vem um primeiro do que eu, e eu fico para trás. Amigo, que mentira é aquela que aquele homem acreditou? Porque se ele quisesse realmente ser curado, ele saía rolando até a água, e ele morria afogado, mas não saía dali sem um milagre. Pergunte para o seu irmão: quais são as suas desculpas? Eu pergunto para ele: quais são suas histórias? Não existe ninguém que me leve até onde eu tenho que ir. Jesus disse: conversa fiada, levanta, toma o teu leito e anda. Tem outro que vai dizer: hoje é sábado, não é dia de curar. Jesus disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Vai lá, pega o teu leito e sai. Os fariseus encontram o homem com o leito da mão e falam: quem te mandou? Eu não sei o nome dele, eu só sei que aquele que me curou me mandou pegar o leito e andar. Mas hoje não é dia de carregar leito. Hoje é. Porque há 38 anos nós estávamos lá esperando no anjo, e o anjo não apareceu, mas esse me mandou levantar e andar, e eu estou andando. Então a religião estava contra ele, os anjos estavam contra ele. Então outro homem paralítico, esse tinha quem o levar. 4 homens pegaram ele, colocaram por cima do telhado, quebraram o telhado da casa de Pedro. E Jesus olha assim e fala: o que é isso? Imagina um barulhão, pá, 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 pá. Jesus pregando e pá, pá, e tudo sendo quebrado, as coisas caindo, tijolo, não era tijolo. E Jesus disse: que grande fé é essa? Se alguém chegar por esse telhado, eu não vou chamar de fé. E aí Jesus encontra o homem e diz: perdoados estão os seus pecados. Então os fariseus começam a cochichar. O que ele disse? Ele não pode dizer isso. Ele não é Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Como esse que nem Deus é, diz que perdoa pecados. Aí a Bíblia diz que conhecendo-lhes os pensamentos, acredite, pensamento tem presença, tá? Sentimento tem presença. Às vezes eu chego num lugar: por que eu estou me sentindo assim? Não sou eu que estou me sentindo assim, é alguém que está sentindo isso, e eu tenho uma habilidade profética de entender atmosferas. E Jesus disse: conhecendo-lhes os pensamentos. O que é mais fácil dizer a esse homem? Perdoados estão os teus pecados? Ou homem, toma o teu leito, levanta e anda, vai para a tua casa. Para que se saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Homem, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Agora, por que a ênfase de perdoados estão os teus pecados? Jesus botou o dedo na ferida dele
ele estava paralisado, porque ele vivia sob culpa, acusação e condenação, como alguns de vocês. A acusação sobre o seu erro, seus pecados, os erros do seu passado, fez ele um paralítico. Sistematicamente foi corroendo ele por dentro. Ele desenvolveu alguma coisa autoimune que começou a destruí-lo, a consumi-lo, a corrompê-lo. A partir do momento em que Jesus o perdoa, ele pode seguir adiante. Então hoje, homem, mulher, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa no final do culto. Sabe o que a Bíblia diz? Nós estamos diante da mesa, da ceia, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 14, o seguinte texto: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência. Obras mortas, purificadas pelo sangue do Cordeiro, para servirdes ao Deus vivo. Põe a mão na sua cabeça, diga assim: hoje, pelo sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, me purifica das obras mortas a minha consciência, para que eu sirva ao Deus vivo. Olha para o seu irmão e diga: você está livre para servir a Deus. Então, chegamos num texto onde a mulher do fluxo de sangue conta uma história para ela. A Bíblia diz que ela disse para si, dizia consigo. Vamos dizer isso? Dizer comigo. Você vai ver isso na Bíblia todo o tempo. O salmista diz: por que te abates? Ele se autoministra. Você tem que aprender a arte de se ministrar. Se não tem ninguém para pregar para você, prega para você. Se não tem ninguém para profetizar para você, profetiza para você. Se não tem ninguém para te elogiar, elogia-te a ti mesmo. O tributo da loucura de Erasmo Roterdã diz isso. Então, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, meu auxílio, Deus meu. A mulher dizia consigo, e a palavra dizer consigo, quando você passa do vernáculo para o texto, você vai perceber que ela estava repetindo continuamente consigo. Ela estava dizendo consigo, muitas vezes, repetidamente: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Se eu tão somente tocar-lhe o manto, serei sã. Se eu conseguir chegar até ele e tocar o seu manto, serei curada. Ela contava uma história para si mesma, diferente da história que todos estavam contando sobre ela. Havia muita gente falando sobre ela. Ela passou 12 anos tentando ser curada. Os médicos já tinham explorado e ela tinha gastado todo o seu dinheiro. Então as pessoas diziam, os médicos diziam: você vai morrer, senhora. A religião disse: você não pode tocar em ninguém, você é impura. O gerente do banco disse: você não tem mais dinheiro, senhora. A sociedade dizia: você é uma pária, fique longe de nós. Mas ela dizia para si mesma: se eu conseguir apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. Ela inventou uma história para si. Ela contava uma história para si mesma. Ela dizia: eu vou ser curada, eu vou tocar na orla do seu manto. Quais histórias você está contando para você? Jó estava sendo trilhado e ainda conseguiu uns amigos da onça. Acredite, ele chama eles de consoladores molestos.
advogados de Deus, legalistas, assassinos da graça. Eles queriam, além de Jó estar passando tudo isso, ele queria culpar Jó. E Jó disse: eu sei. Ele contou uma história para ele, ele disse algo para ele, ele repetiu continuamente algo para ele: eu sei. O que você sabe? Você sabe que você está doente, seus filhos morreram, sua esposa mandou você morrer, amaldiçoa teu Deus e morre. Eu sei. O que você sabe, Jó? Jó, a tua vida acabou, você está aí cheio de tumores malignos. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e em minha carne eu verei a Deus. Às vezes nós contamos histórias para nós mesmos sobre os outros. A gente olha para o outro e fala assim: esse sujeito é assim, 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 assado. Eu conheço, tem um bocado de gente aqui na igreja que veio para a igreja por causa que me assistiu na televisão e falava: eu achava esse pregador diferente. Quando eu vi o canal, eu passava, que eu não gostava muito do estilo dele. Aí um dia eu parei e ouvi. Eu estou aqui agora, bispo. É muita história desse tipo. Às vezes pelo estilo, pela maneira das pessoas, as pessoas têm um pré-julgamento sobre os outros. Na verdade, tem gente que tem o dom do discernimento das trevas. O que ela chama de discernimento, na verdade, são pensamentos maliciosos sobre os outros. Tem gente que tem o dom do revelamento. Julgadores, juízes. A propósito, é bom tirar a trave do olho antes de falar do cisco do outro. E às vezes nós contamos histórias sobre os outros para nós, a partir dos nossos valores, mas também acreditamos nas histórias que os outros contaram sobre os outros, e que nós passamos a enxergar os outros com os olhos dos outros. E eu vim aqui para lhe dizer: não conheça ninguém pelos olhos de outro alguém. Alguém que teve algum problema com uma pessoa quer lhe fazer ter um problema com essa pessoa. Não aceite isso. Por vezes também, o inimigo tenta nos contar uma história sobre nós, sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro. Está lá no livro de Isaías, está lá em Crônicas, está lá em Reis. O rei da Síria mandou Rabsaque com uma carta de Satanás para amedrontar o rei Ezequias. Ele lê essa carta na presença de todos. Ezequias entra dentro do templo gelado, acabado, quebrado, moído, apresenta a carta diante de Deus, chora. Então vem uma palavra profética, vem o profeta Isaías e diz: nem uma flecha se atirará sobre essa cidade. Eu ouvi a voz daquele que falou contra ti. Essa peleja é minha, essa guerra eu vou lutar. Então o inimigo tenta escrever algo contra os filhos de Deus, e Deus diz assim: eu vou enviar só um anjo para matar 186 mil. Diga para o seu irmão: agora é só um anjo. É quando Deus decide contar a nossa história a seu próprio modo. A descoberta de Deus é o início da verdadeira autodescoberta. A descoberta de Deus é o início da autodescoberta. Simba, o rei leão, ele sai de casa, ele perdeu seu pai, então ele volta, e quando ele olha na água a imagem do seu pai, ele descobre quem ele é. Você só saberá quem você é quando você descobrir quem é seu pai. Então deixe que seu pai conte a sua história. A natureza de Deus é contar histórias. O pai é um contador de histórias, mas a diferença é que as histórias que ele conta se tornam a nossa realidade.
Então, alinhe os seus pensamentos aos pensamentos dele. Ajuste o seu script ao script dele, porque ele escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles ainda havia. E para terminar, olhe para mim. O Pai está contando uma história sobre você, bem diferente da história que está prendendo você dentro dessa prisão. O Pai está contando uma história para você. Nela tem um futuro e tem uma esperança. A partir de agora, censure as histórias de terror que ficam passando na sua mente sobre o seu futuro. Hoje é dia de quebrar esses castelos. O profeta Abacuque diz: como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Mas os anjos cantam em Isaías: toda a terra está cheia da glória de Deus. A terra estará cheia do conhecimento da glória de Deus. Mas a terra já está cheia da glória de Deus. Ei, eu quero lhe fazer entender. A terra já está cheia da glória de Deus, mas Deus diz que vai encher a terra do conhecimento da sua glória. Você notou a diferença? Você entendeu? A terra já está cheia da glória de Deus, mas nós não temos conhecimento da glória de Deus. A palavra conhecimento é Yadá. Adão e Adá com Eva. Abraão e Adá conheceu. Conhecimento empírico, conhecimento prático. Quando nós conhecemos as histórias que nosso pai conta, nós começamos a conhecer a glória de Deus. A terra, vou repetir, vamos lá, você consegue. A terra já está cheia da glória de Deus, mas Deus diz que vai encher a terra com o conhecimento da sua glória. Isso significa que apesar de estar cheia de glória, ainda não vimos a glória. O que nos passou desapercebido? O que nós deixamos de ver? O que nós deixamos de conhecer? O que nós não sabemos? O que nós não vemos? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a realidade. A palavra verdade é a palavra realidade. Hoje nós temos muitos véus. Hoje nós temos muitas tampas, cegueiras. Hoje nós temos muitas viseiras. Hoje nós temos muitas pedras na mente. Nosso sistema de crenças está afetado por uma série de mentiras que nós cremos. Mas à medida que nós nos encontramos com Deus, que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a glória de Deus, e nós vamos mudando este mundo no mundo de Deus. A realidade de Deus começa a aparecer, e nós começamos a descobri-la. Entenda que a realidade já está aqui. O reino de Deus já está aqui. Jesus disse: não diga que Ele está ali ou acolá. O reino de Deus já está no meio de vocês. O que nós precisamos ver? Nós precisamos ver a realidade do céu que já está presente. Deus já se encontra presente. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tanto que a palavra para Jesus é manifestação. A manifestação é alguém que já está presente e vai se manifestar. Primeira vez que eu entendi isso, eu enlouqueci, saí correndo. Falei: bingo, eureka, descobri, achei. Eu pensei que alguns de vocês iam subir na cadeira essa hora, iam falar assim: é isso, vamos para cima, vamos trazer a realidade do céu para a terra, o reino já está aqui. Mas nós vivemos como prisioneiros enquanto
fomos totalmente livres. Já temos o bilhete, temos as promessas, mas nós não conseguimos estender a mão e tocar na orla do seu manto, porque nós estamos contando outra história para nós. Nós resumimos o Evangelho a ir embora para o céu. Entenda, a salvação é a porta de entrada, e depois que você entra e se torna filho de Deus, agora você é herdeiro e co-herdeiro. Você não pode chegar a isso se você não conseguiu ainda entregar sua vida para Jesus e recebê-lo como Salvador, mas daqui por diante você é filho. Então não reduza o Evangelho a ir morar no céu, porque se Deus tivesse simplesmente o plano para você, de você morar no céu, você já tinha morrido e estava com Ele na glória. E espero que você viva muito tempo para ver o bem. Então tudo já existe, tudo já foi feito, está consumado. Fique de pé.